Então, pessoal, estou de volta com vocês aqui. Tínhamos falado sobre as 7 questões que são relevantes para que uma empresa possa levar em consideração quando for dimensionar a sua força de vendas. E tinha comentado para vocês que ia trazer, então, para conhecimento de vocês, os 3 métodos mais comuns que as empresas em geral costumam utilizar para buscar dimensionar, ou seja, calcular qual é a quantidade de vendedores que eles podem precisar em sua estrutura. Então, o primeiro método é determinando o número de vendedores, gente. A gente utiliza o método de duração da visita. Ou seja, esse método busca estimar o número de vendedores que são necessários a partir da lógica do tempo médio que um vendedor leva para realizar uma visita ou para fazer um atendimento. Ok? Então, como é que esse método funciona? A gente utiliza essa fórmula, que é uma fórmula que diz aqui o número de vendedores ele é decorrente do número de clientes que a empresa tem ou que ela irá atender, né? Vamos dizer que a empresa é nova ou a região é nova para ela, mas ela fez um levantamento de mercado e conhece e buscou e conseguiu levantar o número de clientes que ela tem por objetivo atender ou que ela já atende, né? Qual o tempo médio da duração de visita, ou seja, quanto tempo em média a empresa, o vendedor dessa empresa leva para atender o seu cliente, né? Então, percebam que essa duração da visita, eu estou trazendo aqui para vocês, a gente vai sempre utilizar nesse método, considerando ela em horas, né? Então, duração da visita em horas, não é em minutos. E a frequência de visita mensal, ou seja, também com que frequência eu entendo que esse cliente, né, ou esses clientes devem ser visitados, ou seja, eu quero uma visita mensal, eu quero uma visita quinzenal, eu quero uma visita semanal, né? E aí, por fim, eu vou dividir esse resultado dessa multiplicação sobre o número de horas mensais disponíveis que o meu vendedor tem, né? Então, aí é um cálculo que a empresa faz, levando em consideração o número de horas que ele está trabalhando, mas também descontando o número de horas que ele também está em deslocamento, ou seja, calculando o número de horas úteis que esse vendedor tem mesmo para estar com seus clientes. Da mesma forma que falamos há pouco, se eu tenho clientes mais concentrados em uma região, o meu tempo de deslocamento é menor entre um cliente e outro, ou seja, o meu número de horas mensais disponíveis ele é maior. Agora, se eu tenho esses clientes muito distantes um do outro, o que ocorre? O meu tempo de deslocamento entre um cliente e o outro ele é maior, e isso acaba diminuindo, né, da minha disponibilidade de horas no mês, acaba diminuindo o meu número de horas úteis que eu tenho para estar com esse vendedor. Para esse vendedor, não, desculpa, com esse cliente nessa visita. Ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, que eu coloquei aqui para vocês da seguinte forma. Então, uma empresa com 400 clientes potenciais, cuja visitação mensal demande no mínimo 3 visitas por mês, e o tempo de cada visita seja estimado em torno de 1 hora e meia. Então, esse é o quadro, esse é o caso. A partir disso, estimar o número de vendedores, considerando que o número de horas disponíveis, né, do vendedor seja em torno de 120 horas mês. Como é que a gente faz isso? Simples, né, pessoal? Então eu pego aqui e substituo o número de clientes, ou seja, são 400, a duração da visita em horas, né? Então, cuja duração da visita é 1 hora e meia. Então, se eu tivesse colocado aqui para vocês, né, um pega-ratão 90 minutos, vocês vão trazer 1,5 horas, tá? E a frequência de visita mensal, ó, eu quero 3 visitas por mês. Então, tá aqui, ó, 3 visitas por mês. Multiplico esses 3 valores e divido depois por 120 e eu vou ter o resultado de 15 vendedores. Certo? Ok. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês me enviam pelo e-mail. Indo adiante. Um segundo método de determinar o número de vendedores que uma empresa pode ter é através do método de carga de visitação, ou, né, o termo que foi desenvolvido pelo próprio autor desse estudo, que é o Talley. Certo? Então, também conhecido como classes A, B e C. Então, nós temos aquela curva A, B e C de clientes que eu tinha comentado para vocês no vídeo anterior, é sobre isso aqui. Bom, como é que funciona esse método? Esse método, ele busca considerar que as empresas tenham sua organização de clientes por classes. Ou seja, eu tenho clientes classe A, são clientes de maior porte,
clientes classe B, que são clientes de médio porte, e clientes classe C, que são clientes de pequeno porte. E a filosofia da empresa é que eu tenha forças de vendas específicas para para essas classes de clientes. Então, como é que eu faço isso? Da mesma forma, como no exemplo anterior, do método anterior, eu utilizo, né, uma fórmula, que é, poxa, se eu for utilizar a lógica de classes A, B e C para organizar o dimensionamento da minha força de vendas, desculpa esse barulho, é o relógio meu que bate na mesa. Eu vou considerar, então, o número de clientes, né, multiplicar pela frequência de visita mensal que eu desejo e, novamente, diminuir pelo número de visita mensal para o vendedor. Ok? E aí eu deixo para vocês aqui um exemplo. Então, por exemplo, uma empresa com 400 clientes potenciais, onde 20% desses clientes são da classe A e a frequência de visita será semanal. 30% são da classe B e a empresa deseja que a frequência de visita seja quinzenal. E 50% desses 400 clientes são da classe C. E por serem clientes de menor porte, a visita será mensal. Tá? Aliás, desculpa, serão visitados um mês sim e outro não, ou seja, bimensal. A partir disso, estimar o número de vendedores, considerando que cada um realiza em torno de 60 visitas por mês, número de visitas mensal para o vendedor. Ok? Vamos lá. Bom, conforme eu falei para vocês, o objetivo desse é estabelecer o número de vendedores para cada classe de clientes. Então, ele começa por esse caminho aqui. Se eu sei que 20% dos meus clientes são da classe A, então 20% de 400 são 80 clientes. Se eu sei que, então aqui o número é 80. Se eu sei que 30% são da classe B, então o meu número de clientes para eu estimar a quantidade de vendedores que vão atender a classe B vai ser 30% de 400, ou seja, 120 clientes. E da mesma forma, se eu sei que 50% são da classe C, ou seja, 200 clientes são da classe C. Então, olha só o que eu trouxe para vocês. Como é que fica a resposta para esse dimensionamento? Em relação à classe A, a gente tem 400 vendedores, 400 clientes no total, mas são 20%, porque é a curva A. E eu quero visitas semanais. Então, a empresa está pedindo visitas semanais, então a frequência de visita mensal são 4 por mês. Multiplico tudo isso, divido por 60, eu vou ter 5,33. Bom, nosso primeiro combinado em relação a esses métodos, gente. Vamos utilizar o arredondamento matemático, porque não existe 5,33 vendedores. Né? Ou eu tenho 5 vendedores ou 6 vendedores. Então, a gente combina que para efeitos de cálculos, né, para essa disciplina aqui, nós vamos usar o arredondamento matemático, ou seja, até 5,49 era 5, a partir de 5,56. Ok? Em relação à classe B, gente, número de vendedores. Então, novamente, lembro que no exercício, né, no enunciado anterior, tinha que 30% dos 400 clientes eram da classe B, então está aqui 400 vezes 30%, vezes 2 visitas, porque eram solicitadas 2 visitas mensais, porque eram solicitadas visitas quinzenais. Então, da mesma forma, fazendo essa conta, nós vamos chegar ao resultado de 4 vendedores. E por fim, né, em relação à classe C, que era 50% dos clientes, ou seja, 400 vezes 50%, que são 200, mas a empresa pedia que fossem visitados um mês sim, um mês não, ou seja, uma visita a cada 2 meses. 1 dividido por 2, vou ter uma carga de visita mensal de 0,5. Divido pelas 60 visitas que um vendedor é capaz de fazer, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 1,66 vendedores, como 1,66 não existe, por arredondamento a gente chega a 2 vendedores. Ok? Qual é então a resposta final desse exercício? Serão necessários 11 vendedores para atender os 80 clientes da classe A, 120 clientes da classe B e 200 clientes da classe C. Dessa forma ela consegue organizar o dimensionamento da sua estrutura da força de vendas. Ok, pessoal? Bom, o próximo método é o método que a gente chama do método de potencial de vendas, ou Sandel, né, que foi quem escreveu esse método. Esse método, gente, ele busca, na realidade, e ele é bem prático para empresas que têm um turnover, ou seja, um giro de vendedores muito alto. Né? Isso normalmente é muito praticado pelas empresas do varejo.
Como é que funciona isso? Então, o número total de vendedores, ele vem de uma expectativa de previsão de vendas mensal que a empresa tem e vai somar com o resultado desse percentual anual, que as empresas mais organizadas elas têm essa informação sobre o giro, né, a taxa anual de turnover que ela tem por área, então ela vai multiplicar essa taxa, esse giro, pela sua previsão de vendas mensal e dividir pelo volume desejado de vendas. Ok, vamos traduzir isso aqui através de um exemplo. Então, uma empresa com média de turnover, ou seja, de giro de vendedores de 25% ao ano, a partir do potencial de mercado, determina que a sua previsão de vendas mensal é de R$800 mil. Previsão de vendas aqui, ó, é de R$800 mil. E que cada vendedor deve vender, em média, R$140 mil. Estime o número de vendedores que serão necessários. Como é que a gente faz essa conta, pessoal? Da mesma forma que no exemplo anterior, então o número de vendedores vai ser a previsão de vendas mensal, que é R$800 mil, mais 0,25, que são os 25% em média de turnover que ela tem dos vendedores, multiplicado pelos 800 mil, que é a previsão mensal de vendas, dividido por 140 mil, que é o que, em média, cada vendedor deve vender. Ou seja, essa empresa, ao dimensionar a sua estrutura da força de vendas a partir do método do potencial de vendas ou do Zenlow, ela vai chegar no resultado de 7,14 vendedores. Novamente, como 7,14 vendedores não existe, então sugere-se que seja 7. Aí, como já ocorreu em alguns encontros anteriores, presenciais, algum aluno já me perguntou assim, poxa, professor, mas se é justamente para cobrir a falta de vendedores que saem ao longo do ano, não seria melhor, então, a empresa arredondar de 7,14 para 8? O que eu tenho a responder sobre isso? Eu acho que sim, acho que cada empresa deve tomar a sua decisão quando implica em arredondamentos, mas quando o aluno fez esse questionamento para mim, eu achei extremamente coerente, né? Porque se a gente arredonda 7,14 ou 7,49 para 7, lembrem que aqui essa conta justamente busca compensar esse turnover, ou seja, a saída de vendedores. Então, aqui uma boa prática poderia ser, não para fins de resolver o exercício, volto a repetir para vocês, a resposta é 7, mas num mundo real, empresarial, onde tivesse que tomar essa decisão, vocês tomarem, eu acredito que contratar 8 ao invés de 7 poderia ser realmente uma solução mais eficaz e de maior garantia para a empresa. Ok? Bom, eu vou fazer um novo corte aqui no nosso vídeo, para não ficar muito pesado, pessoal, e volto em seguida com vocês para a gente falar então sobre estruturação da força de vendas e organização da força de vendas. Certo, pessoal? Até breve.